says, imorrível is a word that he used that when you never die, because he was stabbed and survived. Imbrochável, you never fail with the woman on the bed. Incomível, Take a picture with Brazil above all. Is one of his slogans during the campaign. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de abril de 2024, são 9 horas da manhã. Bom, antes de mais nada, vamos explicar o seguinte: Viktor Orbán é um ditador. E aqui eu vou evidenciar isso para você. E vamos evidenciar também que a família Bolsonaro, não contente em dilapidar o patrimônio público, em piorar as condições de vida do povo brasileiro, em fazer com que centenas de milhares de pessoas morressem desnecessariamente durante a pandemia, ainda trata de nos envergonhar diante do mundo com um discurso de botequim, daqueles que os sujeitos só entoam quando, com a barriga encostada num balcão de bar, enchem a cara de álcool. Antes de prosseguir, eu quero dizer a você que acompanha o blog da Cidadania que considere inscrever-se no nosso canal. Curta e compartilhe os vídeos, deixe seu like, espalhe para mais pessoas, que você não apenas nos ajuda a fazer o nosso trabalho, como colabora com a politização das pessoas num momento tão difícil para esse país. Vamos em frente. Novos ditadores evitam violência para fingir que são democráticos, aponta livro. Essa é uma matéria do jornal Folha de São Paulo que fala do livro Democracia Fake, que discute como governantes abandonam tática do medo por manipulação mais sutis. O livro Democracia Fake, publicado recentemente no Brasil, alerta para a nova estratégia de ditadores contemporâneos, buscando forjar um verniz democrático que possibilite o estabelecimento de relações com países liberais. Esses líderes abandonam a repressão violenta e se voltam para táticas de manipulação menos escancaradas. É o caso, por exemplo, do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, citado por Guriev nesse livro, Guriev e Treisman, como um exemplo desse tipo de neoditador. Ele não adotou a censura declarada, mas, segundo organizações que defendem a liberdade de imprensa, tomou o controle do mercado da mídia por meio de oligarcas aliados que teriam comprado empresas do setor. A ONG Repórteres Sem Fronteiras, uma ONG francesa, afirma que 80% dos veículos de comunicação húngaros estão, na prática, nas mãos do partido de Orbán. O primeiro-ministro também disfarçou o autoritarismo no método que utilizou para expulsar do país a Universidade Centro-Europeia, fundada pelo magnata George Soros, alvo frequentemente de sua retórica populista. Para viabilizar a expulsão, o parlamento governista aprovou uma lei que criava um motivo burocrático para expulsar a universidade. Orbán minou o sistema de freios e contrapesos, mas não derramou sangue para isso. Em primeiro lugar, porque não precisou. Para líderes como ele, a violência é o último recurso. Não necessariamente por uma questão moral, mas estratégica. A globalização hoje oferece muitos incentivos para um país abrir as fronteiras e atrair investimentos estrangeiros, porque isso cria empregos e crescimento econômico. Para conseguir isso, eles têm que fingir ser democratas, diz o autor do livro. Enfim, é um neoditador no estilo de Trump e de Bolsonaro. E vamos ver também o seguinte: esse Viktor Orbán é primeiro-ministro, ele governa a Hungria, país que deu asilo a Bolsonaro por 2 noites na sua embaixada lá no Distrito Federal, em Brasília. Imagens da câmera de segurança obtidas pelo New York Times mostraram o próprio jornal americano, o maior jornal do mundo, fez essa denúncia de que o Bolsonaro tentou fugir se abrigando na embaixada desse Viktor Orbán. Bom,
é nesse momento que esse sujeito, o filho 03 de Bolsonaro, ele entrega uma medalha de imbrochável para o primeiro-ministro da Hungria. E como você viu, não só de imbrochável, como também de incomível. O fato é o seguinte, não foi só Neymar que deu medalha de imbrochável ao vendedor de escavadeira usado em garimpo ilegal, não foi só Neymar, o Bolsonaro deu medalha de imbrochável ao vendedor de escavadeira usada em garimpo ilegal. E ele espalhou essas medalhas por aí, que você viu nesse vídeo, né? Espalhou essas medalhas para aliados e agora começa a dar a estrangeiros. Essa questão do imbrochável que o Bolsonaro alardeia e diz com todo orgulho em manifestações, agora ele diz para o mundo que é imbrochável, que ele não pode falhar sexualmente. É um discurso hipersexualizado de Bolsonaro, típico da masculinidade frágil, diz psicanalista. Em discurso na esplanada dos ministérios, durante a celebração do 7 de setembro, Bolsonaro repetiu 5 vezes o termo imbrochável, palavra que não está no dicionário, mas indicaria suposta potência sexual inabalável, o que não existe. Né? Não existe a possibilidade de qualquer homem, de qualquer ser humano, exercer atividade sexual todas as vezes sem falha de nenhuma. Pode acontecer por um problema de saúde, por um mal-estar, por uma questão emocional, pode acontecer com qualquer homem, com qualquer mulher, e é uma imbecilidade colocar a impossibilidade de falhar sexualmente como uma qualidade, não é? Uma virtude inexistente, falsa, que além de falsa, demonstra que esse sujeito acha que todos os homens que falham alguma vez na vida junto a uma mulher, falha, não existe falha nenhuma, existe que o sujeito pode não estar bem para fazer sexo, assim como a mulher muitas vezes pode não estar bem para fazer sexo. Então, ele insulta a grande maioria dos homens, na verdade os homens héteros e também homossexuais, né? Que em algum momento não foram adiante num ato sexual, ele insulta todos esses, diminuindo-os diante de si. Então ele seria uma figura mítica, incapaz de falhar, de não conseguir realizar o ato sexual por falta de uma ereção, e também ele é alguém que não vai fazer sexo homossexual com outro homem, o que não é nenhum tipo de virtude, trata-se apenas da preferência que ele diz ter e que não precisava dizer ter, né? Eu acredito que homem que tem segurança da sua sexualidade, ou seja homossexual, ou seja heterossexual, não precisa ficar dizendo qual é essa preferência sexual, que isso é um assunto íntimo, é uma bobagem de gente ignorante, e a família Bolsonaro espalha essa bobagem pelo mundo e envergonha o Brasil diante de nações sérias e desenvolvidas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.